Olá, meus amigos da enfermagem brasileira. Estamos aqui na equipe do Rômulo Passos para ajudar você nesse processo de atualizações aqui com relação à temática de urgência e emergência, tá? Com relação a esse bloco, nós vamos estudar aqui o protocolo do SAMU com relação ao atendimento do paciente com agravo clínico. Quando a gente fala agravo clínico, é diferente do atendimento do paciente com trauma, tá certo? Onde os cuidados aqui vão ser diferenciados. Então, agravo clínico é o paciente que está passando mal, que está irresponsivo, que está aqui com desmaio, com AVC, com edema agudo de pulmão, com infarto agudo do miocárdio, com tromboembolismo pulmonar, enfim, esse é aqui casos de exemplos, né, com situações onde o paciente está passando por agravos clínicos, diferentemente aqui dos protocolos de avaliação primária, mais direcionado ao paciente com trauma, tá? Então, vamos aqui fazer a nossa avaliação primária, que é a avaliação que vamos desempenhar aqui no nosso paciente ao chegar durante aqui o início do atendimento, tá? Ao chegar no atendimento. Então, quando que a gente vai suspeitar ou critério de inclusão para aplicar o nosso protocolo? Na abordagem de pacientes que apresentem aqui qualquer agravo clínico, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos atuar aqui é avaliar a responsividade, tá certo? Chamando o paciente aqui e avaliando a expansão torácica já desse paciente ao abordá-lo, tá? Se ele não tiver responsivo e não tiver movimentos respiratórios, a gente vai checar o pulso central, tá certo? Se esse pulso central estiver ausente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a iniciar aqui a nossa RCP, não é isso? Que é o protocolo de parada cardiorrespiratória, tá certo? Se o pulso presente, a gente vai partir aqui para a abertura das vias aéreas, com manobras manuais, hiperextensão da cabeça e elevação do queixo, né? A gente sabe que no paciente com agravo clínico que não sofreu trauma, a gente pode fazer esse tipo de manobra, que é a chin lift, tá? E iniciar o suporte ventilatório, caso ele esteja aqui em parada respiratória, tá? Apenas. Se não responsivo, com movimentos respiratórios, garantir a permeabilidade da via aérea, considerando aqui ou não a necessidade de um suporte ventilatório, a depender do quê, pessoal? A depender da avaliação aqui dos níveis de saturação do nosso paciente, tá? Se responsível, prosseguir com a nossa avaliação. Na avaliação da permeabilidade da via aérea, é importante aqui corrigir situações de risco. E isso a gente vai fazer com movimento de hiperextensão da cabeça e elevação do queixo, que é a manobra de chin lift. A cânula orofaríngea, que a gente conhece também com o nome de Guedel, tá? A aspiração, caso tenha o aspirador e seja necessário ali, a depender da secreção do paciente. Retirada de prótese pode ajudar aqui a manutenção da permeabilidade da via aérea, tá? Também é importante avaliar o padrão ventilatório desse paciente. Se a expansão torácica é simétrica, né? Que padrão ventilatório esse paciente tem? Sabemos que existe uma série de alterações respiratórias, né? Do ritmo respiratório, respiração de Kussmaul, Biot, que vão representar alterações clínicas importantes, tá? A quantidade de incursões respiratórias por minuto, a nossa frequência respiratória, vai também aqui nos ajudar no diagnóstico desse paciente e é um fator que interfere bastante aqui no agravamento, por exemplo, do choque desse paciente, possa estar apresentando, né? Se essa frequência respiratória vai estar aumentada nesse caso. O paciente muito sedado, né, o uso de opioide em grande quantidade ou de drogas, isso pode fazer com que diminua a frequência respiratória dele. E considerar ou não a administração de oxigênio a depender da respiração desse paciente, da ventilação. Depois que a gente avaliou aqui a ventilação, a gente vai fazer a avaliação do estado circulatório, tá certo? O estado circulatório, a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar em procurar nesse paciente alguma hemorragia externa, claro que de natureza não traumática, que pode acontecer, sim, né? Não só o trauma gera aqui a hemorragia, mas outras situações, tumores e outros problemas podem gerar hemorragias. Pulsos periféricos ou centrais,
tá? Se o paciente, ele está aqui, a análise inicial que a gente fez lá no início da avaliação primária, a gente avaliou o pulso central, para ver se estava frequente ou não. Mas na avaliação aqui, no decorrer do processo, a gente precisa também verificar esses pulsos periféricos, como é que está ele, comparando com o pulso central, né? Vendo aqui a perfusão dos membros também. Então, é importante analisar a frequência, o ritmo, a amplitude e a simetria, tá? Desses pulsos. O tempo de enchimento capilar vai ser importante para estar aqui diferenciando os quadros clínicos do nosso paciente com diversos agravos clínicos. A pele, né, a coloração e a temperatura da pele vão mostrar para a gente também diferenciação com relação a alterações do nosso paciente, não é isso? Uma pele mais ictérica pode mostrar que está tendo alguma alteração no fígado, né? Uma pele mais fria, pegajosa, pode mostrar um choque que esse paciente está apresentando, um choque cardiogênico, por exemplo, né? Por um infarto agudo do miocárdio. Uma pele cianótica pode mostrar uma insuficiência respiratória. Na presença de sangramento ativo, a gente sabe que a primeira conduta é a compressão direta, tanto aqui pelo SAMU quanto PHTLS, tá certo? E o outro passo aqui da nossa avaliação primária, a parte do D aqui, é a avaliação do estado neurológico. Isso é feito no atendimento aqui pré-hospitalar, tá certo? A gente está falando de suporte básico de vida, observe o Bzinho aqui do nosso protocolo do SAMU, quer dizer que é suporte básico de vida. Então, a gente vai agora para o estado neurológico, avaliando a escala de coma de Glasgow, como você já conhece, os 3 parâmetros, abertura ocular, resposta motora, resposta verbal, tá? Então, se você não conhece com detalhes a escala de coma de Glasgow e as alterações que ocorreram, né, as pequenas alterações recentemente, confere lá no nosso site também uma aula sobre essa temática, tá? E a avaliação pupilar. A avaliação pupilar vai mostrar para a gente aqui uma série de alterações neurológicas em que esse paciente possa estar apresentando. Então, as pupilas, o esperado é que elas sejam fotorreativas e que elas sejam simétricas, sejam as duas do mesmo tamanho e normais. Se elas estiverem muito contraídas, tá? A gente vai chamar isso de miose, e se elas estiverem muito dilatadas, a gente vai chamar de midríase, tá? E essas pupilas podem estar diferentes uma da outra, né, na verdade, que a gente chama de anisocoria, tá? Agora vamos fazer a avaliação primária no suporte avançado de vida. Até o momento ali a gente fez o ABCD, né, com relação à avaliação primária no suporte básico. Vamos agora aqui comparar essa avaliação primária quando chega aqui o serviço médico de emergência com profissionais do serviço avançado, tá? Então, a gente vai aplicar essa avaliação primária em todos os pacientes com agravos clínicos, tá? Diferenciando da avaliação primária no trauma, como a gente já havia falado. E a gente, ao chegar aqui próximo ao paciente, a gente vai avaliar essa responsividade, chamando o paciente e avaliando a expansão torácica dele. E aí, se ele não tiver responsivo e não tiver movimentos respiratórios, a gente checa o pulso central, tá certo? E a gente sabe que esse pulso central é o pulso carotídeo padronizado. Se o pulso estiver ausente, a gente já inicia as manobras aqui para o paciente em parada cardiorrespiratória. E a gente sabe que, dentre as iniciativas, a primeira delas é aqui a compressão cardíaca, tá? Com relação à abertura de via aérea e ventilação. Se pulso presente, abrir via aérea e iniciar o suporte ventilatório desse paciente, tá? Se não responsivo, com movimentos respiratórios, garantir a permeabilidade da via aérea e considerar o suporte ventilatório. Se responsivo, a gente prossegue aqui com a nossa avaliação. Dentro da avaliação da permeabilidade da via aérea e da correção aqui de riscos, a gente vai aplicar a manobra de chin lift, que é a hiperextensão da cabeça com a elevação do queixo. Tem uma boa abertura de via aérea com relação a essa técnica, né, de chin lift. A colocação, quando disponível e indicado, da cânula orofaríngea, também chamada de cânula de Guedel, nossa conhecida. Aplicar aqui a aspiração, claro, se necessário, tiver secreção ali atrapalhando o processo da respiração.
Retirada da prótese do paciente, caso ela esteja também aqui atrapalhando e, se necessário, aqui também aplicação de via aérea definitiva, tá? Com o uso de máscara laríngea ou com a intubação, tá? Então, com relação à ventilação, a gente vai estar avaliando o padrão ventilatório, a simetria torácica, a frequência respiratória, né, que são aqui parâmetros importantes para verificar a boa funcionalidade da nossa ventilação. Se tiver a presença e simetria, ou seja, os dois lados estão aqui expandindo adequadamente e estão com murmúrio vesicular presente. Observe que aqui a gente já consegue auscultar. Nessa avaliação primária do avançado, a gente já ausculta, né? Já usa aqui uma técnica do exame físico de ausculta, tá certo? Para verificar a presença do murmúrio vesicular e também, é claro, aqui de ruídos adventícios, tá? Considerar a administração de oxigênio, sempre pensando em aplicá-lo após a avaliação de uma oximetria, né, para ver se realmente precisa esse oxigênio, considerar o suporte ventilatório. Então, o uso de máscara com reservatório, bolsa, válvula, máscara, dispositivos supraglóticos ou intubação orotraqueal. Quando a gente fala de dispositivo supraglótico aqui no manual do SAMU, a gente está se referindo à máscara laríngea, tá certo? Que é, inclusive, uma técnica disponível e aplicável aqui aos enfermeiros treinados, tá certo? Já tem diversos pareceres de Corens relacionado aqui à autonomia do enfermeiro para aplicar esse tipo de procedimento, tá certo? De colocar a máscara laríngea, mas é claro, com um treinamento adequado. No suporte avançado, a nossa avaliação primária, com relação à avaliação do estado circulatório, a gente vai pensar aqui na verificação de hemorragias externas de natureza não traumáticas, pulso periférico ou central, fazendo avaliação da frequência, do ritmo, amplitude e assimetria, ou seja, se os dois membros, por exemplo, estão aqui iguais. Tempo de enchimento capilar, né, para avaliar aqui a perfusão periférica. Paciente com choque, por exemplo, cardiogênico, vai estar manifestando aqui esse tempo retardado por apresentar uma vasoconstricção periférica. A pele vai mostrar para a gente indicadores importantíssimos de vários agravos clínicos com relação à verificação da coloração e à temperatura. Na presença de sangramento ativo, é importante aqui considerar a compressão direta, que é a primeira técnica de controle de hemorragia, tá? E na presença de instabilidade hemodinâmica, avaliar a necessidade de reposição volêmica e ou uso de drogas vasoativas de acordo com o quadro clínico aqui apresentado do nosso paciente, tá? Então, já funciona acesso, já o soro fisiológico, o ringue lactato e algumas drogas aqui que podem ajudar a melhorar esse paciente. No estado neurológico, a gente vai avaliar a aplicação aqui da escala de Coma de Glasgow, tá? E a avaliação da pupila, como a gente já explicou no suporte básico de vida, analisando aqui a fotorreatividade e a simetria dessa pupila. Obrigada, finalizamos aqui esse protocolo e com certeza faz um acompanhamento aí da parte prática em que preparamos para vocês aí com muito carinho esses cursos de atualizações, tá certo, pessoal? Então, foco total aí, fica firme, porque quando a gente estuda e atualiza, a gente está sempre melhorando e isso traz até um bem-estar para a gente, né? E o nosso paciente é com certeza beneficiado com o nosso atendimento de qualidade, tá certo? Um abraço e até as próximas aulas.